Eu deixei uns exercícios propostos na última aula, na primeira aula, e eu vou fazer elas passo a passo. Então, se eu estiver falando muito rápido, ou se ficar alguma dúvida, volta a parte que não entendeu, assiste de novo a explicação, porque aqui eu vou tentar fazer bem devagar, passo a passo, e vamos ver se vocês conseguiram fazer. Vocês têm que copiar tudo no caderno, desde a primeira aula até essa que eu vou passar hoje. Então, o primeiro exercício, eu passei 2 que multiplica, do parênteses, 3x mais 1 igual a 20. Esse 2 aqui, ele vai multiplicar tudo que tem aqui dentro desse parênteses. Ele vai multiplicar o 3x e o mais 1. O 2 multiplicando o 3 fica 6, 6x. E o 2 multiplicando por 1 fica 2. Não é o 2 que passa para o lado de lá, e sim faz uma igualdade dos dois lados do sinal. Então aqui eu vou botar o menos 2 e aqui eu vou botar o menos 2. Mais 2 com menos 2, eu corto esse lado aqui e aí fica 20 menos 2. Fica 6x igual a 20 menos 2. 6x é igual a 18. Então eu faço uma simplificação de toda a equação. Eu vou simplificar pelo 6. E aí eu tenho meu valor de x igual a 3. Ou seja, 2 vezes 3 vezes 3 mais 1 é igual a 20. Aqui é 3 vezes 3, vai dar 9. Mais 1, 10. 2 vezes 10 vai ser igual a 20. Essa então era a primeira questão. A segunda questão, ela já era um pouquinho mais para pensar. Por exemplo, eu tenho o 4 ali que está fazendo a mesma função, multiplicando o que tem dentro do parênteses. E do outro lado eu tenho o número 5. Aqui eu tenho um sinal de mais, aqui eu praticamente não vou fazer nada. Então eu vou ter o 4 vezes o x e o 4 vezes o 4. Fica 4x mais 16. Aqui eu vou repetir tudo, porque não tem necessidade de mudar. Simplesmente eu vou reescrever. E eliminar o parênteses. Eliminando esse parênteses aqui, esse 16 aqui e esse menos 14 aqui, nós temos que isolá-los. Eles vão para o outro lado, ou nós colocamos aqui menos 16 com mais 14, que anula esses dois lados, e aí a gente tem que colocar o menos 16 e o mais 14 do outro lado também. Mas como eu disse, vocês podem optar em falar que esse número desse lado pulou para o outro lado. Vai dar na mesma coisa. Então aqui nós temos o 4x e o 4x desse lado, que eles vão se somar, porque estão presos a uma variável. Eles têm a base igual e eu posso somar eles. Igual, desse lado aqui daí o 16 mudou o sinal e o 14, que era menos 14, também muda o sinal. Seguinte, daí somando esses dois eu fico com 8. 5 menos 16 mais 14 fica 3. E apesar desse número aqui ele ser maior do que o que está desse lado aqui, eu vou simplificar toda a equação por 8. E o que isso vai acontecer? Vai anular o 8 desse lado aqui, e desse lado aqui o 3 vai ficar dividido por 8, vai ficar em forma de fração mesmo. Essa fica a resposta final. A letra C. A letra C ela tem um segredinho da regra de sinais. Menos 2 vezes 4x fica menos 8x, menos 2 vezes 12 fica menos 24 igual a 1. Agora nós temos que juntar todos esses valores, nós temos que isolar a variável. Então aqui desse lado, nós temos o menos 24 e o menos 24. O que eu vou fazer? Eu vou colocar desse lado aqui somando mais 24 e do outro lado também, mais 24 mais 24. Vocês podem dizer que simplesmente ele pulou para o outro lado do sinal de igualdade e trocou o sinal. É um modo errado de falar, mas é um modo mais fácil de entender. Então fica a critério de vocês. Então desse lado aqui, nós ficamos com 6x e o menos 8. 6 menos 8. E aqui eu tenho 1 mais 24 mais 24. Fica menos 2 e do outro lado fica 49. Menos 2, x igual a 49. Vou simplificar toda essa equação aqui por menos 2.
Por enquanto, eu prefiro que vocês não tirem na calculadora esse valor, pode deixar em forma de fração mesmo. Esse valor aqui, então, não é só o menos 2 que está um sinal negativo, é toda a fração que fica com um sinal negativo, certo? A questão D foi onde já começou a exigir um pouquinho mais de vocês. Não que ela seja difícil, mas porque vocês talvez não lembrem de trabalhar com frações. E o que eu faço quando eu tenho dois denominadores diferentes? Nesse caso aqui eu tenho o 2 e o 3. Eu não posso simplesmente somar. Eu tenho que tirar o MMC. O MMC de 2 e de 3. E a gente faz isso com valores primos. O primeiro valor que nós temos aqui, o mais baixo deles é o 2. Então eu vou começar pelo 2. Eu tenho que começar pelo 2. Se eu tivesse 4, não sei mais quanto ali na frente, eu não posso começar por 4, é fatores primos, é 2, 3, 5, 7 e por aí vai. Então vou começar pelo 2. Dá pelo 2 aqui? Com certeza. Ok, o 3 não divide por 2, então eu vou repetir ele aqui e vou dividir por 3, até chegar no 1. Então o MMC entre 2 e 3 é 6. E aí aqui, o que eu faço a partir de agora? Tirei o MMC, vou transformar aquelas duas frações em uma fração comum entre elas. Então, tirado o MMC, eu tenho o valor de 6. Esse 6 aqui, eu vou dividir pelo 2 e multiplicar pelo de cima. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes x vai ficar aqui 3x. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes x, 2x. Aí eu vou repetir o valor de baixo aqui e somo a parte de cima. 3 mais 2, 5. X sobre 6. Ou 5/6 de x. Dá na mesma coisa. A questão ela é parecida. Então, eu tenho aqui para tirar o MMC de 2 e de 9. Correto? Correto. Eu posso tirar o MMC de 2 e de 9, fazer toda a conta, vocês vão encontrar um resultado. Ou vocês podem fazer o que eu vou fazer agora. Vai dar um resultado diferente, mas do mesmo jeito, se tu multiplicar o valor que tu encontrar em cima pelo de baixo, vai dar na mesma coisa. Isso se chama proporcionalidade. Então, o que eu vou fazer aqui, para mim trabalhar com números mais baixos, é simplificar o 6 pelo 9, porque esses dois são múltiplos. E vai ficar, a primeira eu não vou mexer, e a segunda eu vou dividir tudo isso aqui por 3. 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3. Então eu fico daí com essa fração aqui para mim trabalhar, certo? E o MMC é igual ao do outro que eu fiz. Vai daí ficar o MMC de 2 e de 3, e não de 2 e de 9. Se você fez de 2 e de 9, vai encontrar um resultado diferente, mas volto a dizer, o resultado desse aqui vai ser proporcional ao resultado que vocês encontraram. Mas o mais adequado é fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui, trabalhar com números menores, simplificando. Então eu tenho o MMC que é 6, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz ali. Vou dividir o 6 pelo 2 e multiplicar pelo de cima. O 6 dividido por 2 vai dar 3, 3 vezes 3 vai dar 9. O 6 dividido por 3 vai dar 2, 2 vezes 2, 4. Vai ficar 9x mais 4 sobre 6. E o resultado fica 13x sobre 6. Se eu dividir esse valor de 13 pelo 6, vai dar um valor determinado, um valor x. Se vocês dividirem o valor que vocês encontrarem pelo número de baixo, o valor de cima pelo denominador, e encontrar a mesma coisa que aqui, só que vocês fizeram daí com a parte de 6 sobre 9, tá certo também. Eu prefiro que faça assim, simplificando, trabalhando com valores menores, certo? AF. AF é simples, porém tu tem que entender um pouquinho de regra de sinais. Desse lado aqui eu tenho o 4 mais 8x mais 1. Aqui desse lado não está multiplicando, não está fazendo nada, simplesmente tem uma soma. E desse lado aqui eu tenho um sinal de menos.
O que eu faço quando eu tenho um sinal de menos fora do parênteses? Eu troco o sinal de tudo que está aqui dentro. Então aqui nessa primeira parte eu simplesmente posso eliminar o parênteses. Aqui eu só eliminei, não tenho nada para fazer. Então aqui eu tenho mais 4 e menos 14. Trocando o sinal eu fico com menos 4x e menos com menos fica mais 14. Igual a 120. Como eu tenho uma variável presa aqui, é claro que eu não posso misturar elas. Então eu vou fazer o 120 menos 4 menos 1 menos 14 e eu vou fazer o 8 menos o 4. Eu vou ficar daí com 4x igual a 101. E esse valor aqui, o 101, é um número primo. Ele não é divisível por ninguém além dele e 1. Então vai ficar em forma de fração. Tranquilo, sem problema. Certo? Vocês podem voltar os vídeos, vocês podem olhar passo a passo onde vocês erraram. Repetir várias vezes, pausar. Tentar fazer de novo, e eu vou deixar mais uns exercícios para vocês fazerem e depois eu corrijo eles, certo? Os exercícios são os seguintes: a questão A, B, C, D e E. A questão D ela é um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais difícil, mas nada que comprometa, é só pensar um pouquinho mais, certo?